Salve, salve, aventureiros! Vou mostrar pra vocês aqui uma ferramenta. Mostrei ela bem rapidinho na live que eu fiz ontem. Hoje a gente vai estar criando o mapa de um reino. O link eu vou estar deixando aqui no comentário fixado. Esse site, vou até voltar aqui, ele tem 6 opções de mapas para você fazer. Reinos, cidades, vilas, vilarejos, né? Cavernas, dungeons e construções. Hoje a gente vai estar fazendo reinos. O processo de construção desse mapa, ele é procedural. Porém, ele te dá uma certa liberdade ali para você poder customizar do seu jeito. Ele não é, como que eu posso dizer? Não é 100% essa customização, mas você consegue mudar nomes, você consegue mudar estruturas. A forma do mapa em si você consegue fazer através de seeds, mas eu não vou ficar me arrastando, não, vou mostrar para vocês. Então a gente clicou aqui. Aqui tem um pequeno texto explicando um pouquinho sobre as mecânicas, né? A melhor parte, ele é gratuito. Então, clicando lá em cima, aqui ó, clicando aqui ou aqui embaixo, Open Gerador, ele vai criar. Nota que quando eu cliquei, ele já mudou completamente, certo? Então, toda vez que você clicar no Enter, ele vai mudar de forma aleatória. Beleza, vamos procurar um corpo aqui, né? Pra gente se basear. Eu vou estar montando nesse vídeo aqui um mapa, para minha campanha, lá para os meus jogadores. E eu preciso de um mapa no estilo Bahia, né? Que tenha, né, água próximo, no caso o oceano próximo. E os outros 2 mapas seriam áreas mais abertas. Dentro do próprio mapa não precisa ter oceano próximo. Essa aqui, eu gostei dessa daqui. Mas supondo que você não quer como eu quero, né? Não quer essa configuração. Se você clicar no Tab, ele te abre os seeds, tanto na questão da largura do mapa, né? Do tamanho do mapa, quanto os hexágonos que você pode colocar. Se você quer por pontos, se você quer ele mais flat, né? Ou esse Warped eu não sei. Eu vou pedir para ele gerar aqui só pra gente ver como que é. Não mudou muito. Ah, tá, entendi. É como se fosse pequenas lands, né? Beleza, tranquilo. Então vamos colocar aqui no flat, que eu prefiro. Eu vou pedir para ele gerar. Toda vez que você pede para ele gerar aqui, eu tô com essa configuração. Woodland, Land, Civilizações e Caótico. O que é caótico? Ele vai gerar pra gente aqui algumas dungeons. Então aqui tem 1, 2, acho que aqui tem 3. Tem 3 dungeons aqui. Eu vou procurar um mais ou menos que vai me agradar. Eu vou começar com esse mapa, né, de encosta. Esse mapa aqui tem ali o oceano próximo, né? E depois eu vou voltar para esses aqui que é mais fácil. Aqui você consegue, né, mudar os seeds da forma que você quiser. Se você quer uma ilha, se você quer um lago junto, se é um mapa difícil, se você quer, em vez de ser uma ilha, um arquipélago. Aqui ó, Bahia. Vou colocar aqui. Já melhorou. Esse seria legal. Esse aqui é interessante. Dá pra fazer vários pontos aqui legais. Beleza, eu vou deixar esse aqui. Pra fechar, nessa bolinha aqui, mas você sempre pode abrir de novo. Vou deixar no cantinho, tá? Então, cliquei, selecionei, deixei aqui no cantinho. Beleza, agora a parte de customização. Você achou um mapa que você quer, a forma que você quer, você brincou um pouco ali com as seeds. Se você clicar com Shift e o mouse, ele vai dar uma pequena descrição sobre a seed, então você vai ter mais ou menos uma ideia. Quando ele está nessa tela, a função do Google aqui ele não funciona para traduzir, mas ele é bem intuitivo. Sendo sincero para vocês, eu não manjo muito de inglês, mas mesmo eu não manjando eu consigo me virar bastante aqui. Beleza. Então temos a primeira aba, que é com Tab. Se você clicar com direito, somente com direito em cima, você abre a customização desse mapa que você quer, tá? Então, exemplo aqui. Eu cliquei em cima dessa área, Blood Boom, que é essa área aqui, ó, que já foi para outra coisa, mas deixa eu ver aqui, ó. Blood Boom Merchant. É essa área. Se eu clicar nessa área aqui, para aparecer esse balãozinho, é só clicar com o esquerdo, tá? Que ele vai te mostrar. Se você clicar 2 vezes, além dele te mostrar um pequeno resumo, ele vai abrir para você editar. Então aqui você pode mudar o nome da cidade, ou do castelo, enfim, o que for. E o ícone, se é um vilarejo, se é uma torre ou uma cidade. E aqui uma pequena descrição, certo? Aqui embaixo você tem algumas opções de rotas. Então, exemplo, aqui tem o Skyhound, Dustbrook e o Spoonfield. Isso aqui é como se fosse a conexões de outras cidades próximas. Então, exemplo, eu não quero que essa cidadezinha aqui se conecte com Spoonfield. Eu tiro, eu desmarco e aplico. Ó, aqui vai estar o trecho, né? Então eu vou aplicar.
ele automaticamente ele faz todo o percurso em volta. Então agora não tem mais uma trilha indo direto para Spoonfield. Eu vou deixar por enquanto, que eu ainda vou mexer. Então, beleza. Aqui ele criou pra gente só uma dungeon, tá? Não tem problema. Temos Skyhall, que seria como se fosse uma cidade principal, que é uma cidade mais rica, né? Temos essa aqui que seria um pouquinho menor, e essa aqui também. O que acontece? Deixa eu analisar aqui. Para os meus jogadores, se vocês estiverem vendo isso, não é spoiler, porque toda essa informação vocês vão receber. Basicamente, eles estão numa guerra e vão ter que tomar algumas decisões, né? Como interagir com o mapa, e vão receber ali as orientações de onde que o inimigo vai atacar, enfim, toda uma mecânica por cima. Então, o inimigo ele vai estar vindo pelo mar, e talvez essa daqui, Skyhall, seja talvez um ponto de tomada do inimigo. Então aqui a gente consegue subir, sempre vai ter o nome do local que você está clicando com o botão direito, e as edições. Se você clicar aqui, ó, abrir em MFCG, ele vai abrir uma nova guia e você consegue criar o mapa da cidade, também de forma totalmente procedural e de uma certa forma customizável. Então olha que interessante, Skyhall já está aqui, ela já importou o nome para cá, e aqui você tem toda a mecânica da cidade, o visual da cidade, inclusive com o mar. Eu acho esse site simplesmente maravilhoso. Então beleza, já vou deixar aqui aberto porque depois eu vou customizar. Vou fazer um vídeo separado para cidades, tá? Para não ficar muito longo esse daqui. Então beleza, vamos começar com Skyhall. Gostei do nome, vou manter. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele em português. Vou traduzir ele aqui no Google mesmo. Você tá vendo que até a própria tradução, né? Ela é bem simples, bem direta ao ponto, né? Então, coloquei. Aqui são as rotas, Under Chess e Spoonfield, que é essa aqui. Vou aplicar, fechei aqui, e agora ela tem uma traduçãozinha. Se você clicar, exemplo, fora de uma construção, você consegue adicionar tanto torres, perigos ou marcações próprias. Essas marcações, elas são bandeirinhas que você consegue colocar de alguma cor, consegue colocar um nominho e uma pequena descrição. Não é o caso aqui. Aqui seria a região, né? Mire of Ore. Depois eu vou mudar esse nome, não curti muito não. Hotwoods, madeira quente. E tem uma dungeon aqui perto. Com a dungeon funciona da mesma forma. Se você clicar aqui, clicar na dungeon e abrir um PDG, ela já abre o mapa da dungeon, o nomezinho e tudo, e é procedural. E ela já tem aqui, inclusive, algumas mecânicas, né, para você adaptar isso no seu RPG. Legalzinho. Essa daqui eu não vou mexer, então vou deixar fechado. Qual que é a ideia? O inimigo, ele tá vindo por mar. Nesse ponto, ele já tomou Skyhall, já foi tomada pelo inimigo, foi detonado. E aí vai ter as jogadas de avanço do inimigo. Então ele vai tomar outras regiões, talvez River Road ou Under Chess, enfim, Spoonfield. E como que vai funcionar isso no meu RPG? O inimigo ele vai ter as jogadas dele, que vai ser feito, então o inimigo ele já vai começar com uma certa vantagem. Os jogadores eles vão chegar nesse mapa e eles vão poder escolher alguma dessas cidades daqui mais afastadas para poder avançar. E aí eles vão estar tomando essas decisões. Por quê? Vai ser essa parte, né? Ela vai ser uma guerra em grande escala. Então eles fazem parte de um batalhão. Esse batalhão ele vai ter missões específicas que eles vão poder discutir ali qual que é a prioridade dessas missões, mas precisa ser feito uma ou outra. Mas toda escolha é uma renúncia. Então, escolhendo uma missão, as outras vão ficar para outros batalhões. E a gente vai ver no dado se foi um sucesso, se não foi um sucesso desses outros batalhões. E com isso vai ser feito toda a jogatina. É como se fosse um War. Só me baseando só para ilustrar para vocês. Não tem as mecânicas do War, mas seria mais ou menos isso. E o sucesso ou o fracasso vai interferir se o inimigo ele vai conseguir avançar ou não, ou se vai ser mantido, enfim. Eu vou dar uma pequena customização nela aqui para não deixar o vídeo longo. Vou só falar um pouquinho mais sobre as abas, né? Então a gente tem a Seeds e essa do meio, que ela mexe não somente com um ponto em específico, mas ela também faz, exemplo, se eu clicar aqui em nova região, ela vai mudar o mapa e eu vou perder esse mapa. Aqui seriam os parâmetros, que é essa abinha que a gente tem aqui, a linha de parâmetros. Rotação, se você quer mudar o mapa, deixar em outras orientações. Para mim essa aqui tá perfeita, porque os jogadores eles vão vir de cima para baixo e os inimigos de baixo para cima. Bem simples,
nada complexo. Aqui a gente tem os estilos. O que acontece? Você consegue mexer nas cores. Para mim, essas cores estão bacanas, não vou mudar. Mas você tem uma grande variedade. Lightwood ou Darkwood. Darkwood, inclusive, a gente pode até deixar um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver aqui a saturação, o valor. Vou mexer no valor. Deixar ela só um pouquinho mais escura, só para ela destacar um pouco mais. A Darkwood seria tipo uma floresta mais densa, para quem nunca mexeu com isso. Então ela tem as duas coresinhas, a borda e a cor do meio. Escurecer também um pouquinho mais, para ela ficar bem legal. Eu vou aplicar. Ele leva um pouquinho de tempo, já aplicou. Toda Darkwood, ela já mudou. Tá vendo? Clareia só um pouquinho, pra deixar ela meio tom. Ficou melhor. Por que isso aqui é importante? Pelo menos pra mim, no meu mapa, tá? Por ser uma floresta, olha que interessante. A Skyhall, ela tá abraçada pelo mar e pela floresta densa. Então, recuperar esse ponto aqui vai ser muito difícil para um jogador. Para os jogadores. Né? Então, eu quero realmente aumentar esse nível pra cá. Conforme eles vão descendo do mapa... Perdão, microfone. Conforme eles vão descendo do mapa, o nível vai aumentando, não só por causa dos inimigos, mas por causa do terreno, inimigos próprios do mapa. Então vai ter criaturas mágicas que são pegas no meio da guerra. Elas obviamente não têm culpa, elas estão tentando sobreviver, mas elas não diferem, né? Alguém que tá de uniforme preto e uniforme cinza, né? O lado A ou o lado B. Elas vão tentar se proteger. Porque afinal de contas, como eu disse, elas não têm culpa de estar no meio dessa parada e precisam agir de alguma forma. Então, conforme eles vão descendo, a civilização aqui vai deixando os rastros para trás. Então, inclusive, isso aqui, ó, Shadowmount. Esse aqui, eu não sei se eu deixo, porque aqui a gente já tem duas. A principal, uma vilazinha em volta. Essa da montanha é um bom ponto. E ela fica no meio do mapa. Enfim, acho que eu vou manter. Essa aqui, ó, eu não vou manter. Essa aqui eu vou excluir. Então o que acontece? A gente pode vir aqui em editar, vou só fechar essa aqui para não ficar um monte de coisa, e eu vou deletar ela. Deletei, o mapa atualiza e agora já era, não tem mais essa cidadezinha. Eu quero deixar, né, conforme eles vão descendo, esses espaços entre cidades maior. Então pode acontecer muita coisa entre uma cidade e outra. E como existe um espaço maior, a tomada do inimigo também pode ocorrer por causa de alguma outra cidade. Então supondo, eles vão para uma cidade para tentar proteger ou tentar segurar a cidade. Em outra perspectiva, um outro lado pode ficar vulnerável. Então as escolhas elas têm que pesar para que eles realmente sintam isso. Eu quero passar para eles que essas escolhas elas vão alterar o mapa de forma permanente e alterar as chances de sucesso ou fracasso. Então, exemplo, River Road, que é uma cidade costeira. Já tem aqui Dukes Bronx, essa aqui também não vai ter. Vou tirar. Bronx, vai atualizar, já era. Então, na linha média tem essas, ok. Terceira linha tem essas aqui. Talvez Wondercrest. Pensando se vale a pena deixar ela aqui. Porque, a trilha, ela conta muito. Copper Hill se junta, e vem pra cá. Então, tecnicamente, não daria pra vir pra Shadow Talon. Cara, vamos mudar esses nomes depois. Não tem trilha. Mas não, significa que eles não possam atravessar a cadeia de montanhas. Só vai levar mais tempo. E também vai ser uma caminhada árdua, né? Passando pelas montanhas. Cara, mas basicamente o corpo tá interessante. É isso. Aqui, a Rosa dos Ventos, né? O Compass. Também dá pra mudar. Tanto o tamanho dela, quanto o ângulo, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar nessa direção com esse tamanho. Propositalmente, eu quero deixar ela apontada pra Skyhall. Como se fosse eu quero que vocês imaginem que tem uma seta subindo na diagonal. Esse vai ser mais ou menos o caminho que os inimigos vão fazer. Não necessariamente na linha reta, mas tomando toda essa em direção a Emerald. Beleza. Aqui tem uma dungeon. Essas dungeons eu vou fazer como... Eu tava planejando em aquedutos, mas eu acho que eu vou fazer esses aquedutos mais próximos das cidades. Aquedutos ou se não túneis, versos, enfim. Vou pensar direitinho. Vou até fechar aqui. Tamanho eu gostei, função eu gostei no geral. Aqui é a Raven Sea, o Mar do Corvo. Gostei também do nome. E o corpo é isso. Vou customizar e volto pra vocês customizadinho, tá bom? Então, até daqui a pouco. Opa, voltamos. Inclusive é outro dia. Pontos positivos e negativos daqui. Antes de qualquer coisa, recomendo você a dar um pulinho lá no site, brincar um pouco, entender as mecânicas. Ele é bem intuitivo, que nem eu falei,
Mesmo se você não sabe muito de inglês, consegue pegar uma coisinha ou outra, você consegue assimilar, é um pouquinho mais palatável. Ponto positivo, a qualidade de exportação da imagem é muito boa. Eu dei nem sei quanto por cento de zoom aqui, eu consigo ver claramente os hexágonos em volta aqui de Velab, a floresta aqui de Grove of Mystery, enfim, bem bacana. Nível de customização, vamos lá. Ele tem um certo nível de customização, não é aquela coisa absurda que você muda cada uma das árvores aqui enfileiradas e esse conjunto de árvore é diferente desse, mas dá para ilustrar bastante coisa e dá para deixar do seu jeitinho, né? Árvores, montanhas ou cadeia de montanhas, lagos e oceanos não dá para mexer, tá? Você não consegue puxar, consegue pegar e tirar essa montanha daqui. O máximo que dá para você fazer é deixar o nome, tirar o nome ou pedir para ele rerolar, tá? Mas o que de fato você consegue customizar. Rosa do Vento, se você quiser deixar um tchan, esse frame aqui em volta, a plaquinha com o nome das edificações, as edificações, você não escolhe o modelo, no caso o ícone, né? Mas você vai pedindo para ele trocar, ele vai mudando. Você tem 3 edificações que você pode fazer, que é o vilarejo, a town, né, que são esses daqui, e as cidades, que são as maiores, e cada um já tem um linkzinho, se você clicar com o botão direito, ele já te leva um link para você criar um mapa daquele local. Então, exemplo, todas as edificações aqui, eu tenho mapinhas. Já o mapa da edificação, tirando da vila, né, no caso as cidades e as towns, dá para você mexer, porque isso aqui são vetores que você consegue puxar, você consegue empurrar. Vai ter um vídeo só sobre mapas de cidades. Esse brasão você consegue mudar. As cores, deixa eu voltar aqui. As cores gerais você muda, o estilo você muda. Vou dar um exemplo aqui. Vou voltar. Esse aqui é um aleatório que eu puxei, tá? Você clica Enter, ele muda. Super interessante, eu descobri depois mexendo. Se você der Ctrl Z, ele volta para o modelo anterior. Porém, ele não salva alterações, tá? Alterações no próprio mapa em si, né? Se você adicionar aqui, por exemplo, um vilarejo, né? Aqui, ó, Shark Farm, e sem querer apertou Enter, putz, eu vou voltar. Ele não salva, tá bom? Deixa eu inclusive tirar esses detalhes aqui. Aqui eu tô mexendo nas árvores, tá? Com o botão direito você clica e já tem um menuzinho de customização. Tudo isso aqui você consegue fazer com ela. De cima para baixo você consegue editar nome, se você quer que ele apareça ou não. Você adiciona uma coisa, no caso uma das 3 edificações, ou alguma dungeon, ou se não um pontinho ali para te lembrar de alguma coisa. Fica uma bandeirinha bonitinha. Se você clicar aqui, você vai para o início da página. Nova região, ela vai rolar uma nova região igual clica no Enter. Parâmetros, que é o Tab, né? Para você deixar customizar seeds aqui. Rotação do mapa, se você quer flipar ele horizontalmente, verticalmente, 90 graus, 180 graus. Aí você deixa na posição que você quiser. Estilo, onde que dá pra você brincar legal. Dá pra você mudar. Exemplo aqui, a linha geral, né? Vou deixar aqui bonitinho. Vamos trocar a cor? Vamos colocar essa daqui. Aumentar a saturação e aumentar a claridade. Beleza. Cliquei, muda. E tem de tudo, tá? Mas eu quero escolher um preset. Presetzinho do lado. A default é essa que a gente tá vendo mesmo, que a gente mexe. Black e White. Esse aqui eu não curti muito não. Parece que é feito com aqueles filtros antigos, né? Mas dá pra mudar. Inclusive dá pra você mudar até a densidade e a linha, tá? Antiga legal. Soft, cartoonizado. Cartoonizado eu também curto. October, acho que ela vai ficar com um aspecto mais alaranjado. Mas dá pra mudar, tá? Você passando aqui nas abinhas, você consegue mudar. As florestas, deixa aqui exemplo, deixa esse verde aqui só pra colocar. Você muda à vontade. Texto, o stroke, que seria as linhas ou as aberturas de rios, o tamanho dos textos. É um texto de montanha, dá pra aumentar e diminuir. Elementos nos gerais, né? A bússola aqui em cima, os nomes, a cor do nome. Enfim, dá pra brincar bastante. Eu vou deixar aqui no default. Falta só o full color, só pra vocês verem como que é. Full color também eu gosto. Vou deixar aqui no default só pra gente citar. Então beleza. Aqui ele tá em ponto, né? Deixa eu mudar o detalhe. Ícone. Então assim, clicou Enter sem querer, foi voltar, clicou Ctrl Z, ele não volta, tá? Ele volta só pra configuração original.
exportando em PNG, imagem zona bonita com alta qualidade. SVG, eu não testei, mas se não me engano deve ser tudo vetorizado, deve até aumentar a qualidade. Ou JSON, seria como se fosse um arquivo de texto. Nesse arquivo vai ter um monte de informações e lá vai ter um link. Esse link, se você colar no seu navegador, ele volta pro mapa. É uma forma de você salvar um modelo, tá? Ele não salva a alteração. Então, tem esse aqui, exemplo. E você colocou aqui uma cidade, aí aqui em cima você colocou uma dungeon, aí a dungeon tá bonitinha, no caso a dungeon nem apareceu aqui, né? Esquisito, mas ok. Deixa eu ver, deve tá aqui em algum lugar. Você colocou a dungeon e clicou para salvar. Ele não vai salvar as alterações, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó, tá bom? Então, se você quiser apenas o contorno sem os pontos, maravilhoso. Vai fundo, salva, depois você customiza e fica super ok. Aqui a gente vai ter sobre as legendas, detalhes no geral, sobre os ícones, as rotas marítimas, os perigos, no caso são as dungeons, né? Esse daqui eu não lembro para que serve, não lembro, mas enfim. Os feudos, se você quer ou não que apareçam, o grid no geral e demais detalhes. Vão lá, vale a pena. O que permite, exemplo, aqui em Lambertown, o que permite eu fazer aqui o mapa dela? É só você clicar aqui, no caso, deixa eu só verificar uma coisinha aqui, tá? Essa aqui é uma vila, tá? Essa daqui é uma vila, mas eu vou mudar. Vou colocar uma town. E aqui em cima eu vou colocar uma cidade. Muda aqui, ó. Beleza, então a gente tem os 3 principais modelos. Eu vou na vila, que é um pouco mais simples. Você clica com direito na vila, vem aqui, e você vai colocar aqui, abrir em VG. Ele vai abrir o mapa da vila. Também é customizado, até um certo, né? Mas é customizado. Aqui você tem nova vila, ou rerolar a vila, tá? Ele vai mudar. Renomear a vila, os parâmetros da vila, né? Que é o tab que a gente coloca. Aqui tem o tamanho da vila, aqui. E aqui tem as principais características dela. Se você quer um distrito, se você quer ela seja mais afastada da civilização comum, se é um vilarejo de fazendas, né? Um vilarejo com fazendas, se ele é próximo do rio, próximo do oceano, enfim. Você vai clicando para ele colocar aqui, ele vai sempre mudando, tá vendo? E aqui, esse mapa, ele não te permite você fazer tanta coisa. Dá pra fazer, aqui ó, dá pra você mudar bastante coisa e você salva nos 3 formatos que eu falei agora há pouco. Estilos, mesma coisa, preset, vila estilo areia, frio, já no inverno no caso, né? Noturno, se quiser fazer uma alteração noturno pro convencional, acho isso muito bacana também. Preto e branco, que é bem simplesinho, minimalista e randômico. Aqui ela vai começar a brincar um pouquinho com você. Aqui só deu noturno, não sei porquê, mas beleza. Vou deixar aqui e vou voltar. Aqui é a mesma coisa, tá? Salvando esse arquivo aqui, você consegue voltar. Aliás, esse aqui nem volta, apertando Ctrl Z. Então esse aqui já era, tá? Apertou Enter, perdeu mesmo, tá bom? Beleza. Vila, as towns, você também abre, mas aqui já é em outro, tá vendo? Esse aqui é o mesmo estilo das cidades. Vou abrir aqui também. É a mesma configuração. A única coisa que muda é o tamanho, tá? No direito você tem o menu, que é o mesmo no botão direito, com customizações aqui. Esse aqui é legalzinho, que eu falei pra vocês, que dá pra você mudar ele um pouquinho mais. Ele tem um grauzinho de edição a mais. Então se você vir aqui ó, Warp, ele vai abrir um novo menu com esse círculozinho verde e vai aparecer essas linhas vermelhas. Clicando com direito de novo, você vai escolher o que esse círculo verde faz. Nesse caso meu aqui, eu vou pedir para pegar e arrastar. Se eu pegar e arrastar para fora, aumentando essa área, ele aumenta o distrito, tá vendo? Ele vai aumentando. Aqui ó, do rio. Vou puxar o rio para cá. Bem zoado mesmo, para vocês verem. E aqui você vai modelando da sua forma, sempre respeitando ali o mapa, de certa forma, as linhas do mapa, porque senão acontece isso, ele acaba bugando. Não tem problema. Clicando no Enter, você confirma o que você fez. Se você clicasse lá em descarte, ele não alterava nada, tá? Cliquei em Enter, ele mudou. Ctrl Z, ele não volta, tá bom? Então isso aqui é outra funçãozinha que não tem como você recuperar o mapa que você passou. Então beleza, a diferença de um pro outro é o tamanho. Mesma coisa, você consegue randomizar a situação e dar rebuild. Então aqui ele vai fazer vários diferentes. Nome, dá pra você mudar de tudo, tá? As quadras, né?
Isso aqui você consegue, tem um nível de customização, você consegue. A cor também, mesma coisa. Acho que eu já falei, né? Das cores aqui no geral, você consegue mudar o estilo. E você consegue fazer mapas muito, muito bonitos, igual esse aqui. O brasão aqui em cima também é customizável. Ele te leva para um outro link, que é para você criar um brasão. E aí você vai copiar o código desse brasão e colar ali. E aí ele fica. Então, você quer um vilarejo. Velab já tem outro tipo de brasão. Gond Futal também tem outro. Lake Link também. E por aí vai. Esses aqui são duas cidades gêmeas, né? São gêmeos Lighthaven e Blackwood. Então, coloquei assim para eles combinar um pouquinho. É o mesmo mapa, só que ao contrário. Ironmoor, aquela mesma pegada. Ravenwood. Harbolux já é um vilarejo maior. Ele já é considerado uma cidade. Ele só não tem poder, né, equivalente a um reino. Mas ele pode ser considerado uma cidade ali de médio porte. E Ironforge, beleza. Gente, basicamente é isso, esse site. Dá para você fazer um continente maravilhoso, uma ilha, uma península, um arquipélago, uma parte do continente, enfim, dá para brincar bastante, dá para criar bastante coisa. E sai um pouco de inteligência artificial, sabe? Que eu não sei vocês, mas chega um ponto que ela começa a dar uma saturada. Porque você pode pedir para ela fazer algo similar, ela vai te entregar. Só que você não vai conseguir editar o nome nem nada. Tem outros sites que tem muito mais funções, porém, a grande maioria, não todos, eles são pagos ou se não exigem uma potência muito grande do seu computador. A programação dele é bem leve, bem tranquila, é código aberto, ele tem no itch.io, de fácil acesso para todo mundo, sabe? Então eu curto isso, curto fácil acesso, melhor ainda se for gratuito, né? Para democratizar um pouquinho essa parada, para que não fique tão tipo, eu só consigo fazer um mapa decente se eu pagar uma plataforma, ou eu tenho que pedir pro ChatGPT criar um para mim bem genérico, sem alma, sem vida. Isso aqui, esses nomes aqui, foram nomes que os jogadores deram de exemplo, né? Eu pedi, falar, gente, manda aí uma lista de nomes que vocês acham legais, que eu vou colocar aqui pra gente. Então tem trocadilhos, eu deixei em inglês para padronizar, né? Mas tem trocadilho, tem referência. Se você pegou as referências aí, ou se você encontrou alguma referência, comenta aqui. Vamos ver se cobriu aí. E isso deixa o mapa um pouquinho mais vivo, um pouquinho mais próximo do jogador, sabe? Tipo, olha, eu tive um pouquinho do dedo ali no mapa, é um trocadilho, é uma piada interna, ou até mesmo eu pensei aqui numa lore, igual aqui a Gond Futal, que seria a Vila do Pé de Ouro, que um dos meus jogadores ele citou. Ele fez até uma descriçãozinha bonitinho, cara. No site eu coloquei aqui bonitinho, resolvi salvar sem um negocinho, mas eu guardei pra mim. E eu vou utilizando a lore, né? Aqui, Lake Links, que seria algo como a Cidade dos Lagos, né? A conexão dos lagos, que aqui tem uma nuvem, mais atrás tem um lago, aqui na frente tem um lago, esse aqui tem esse lago grandão. Enfim, deixa o mapa mais rico emocionalmente e faz eles pensar um pouquinho mais. Tipo, eu gosto de tal coisa, eu não quero que ele seja destruído, etc. Você aproxima mais os jogadores de você. Eu acho isso muito importante. Você aproximar suas ideias dos seus jogadores e fazer com que elas conversem. Não fazer de obrigar, mas conseguir fazer com que o jogador entenda a sua ideia e você entender a ideia do jogador. Isso deixa tudo muito mais harmônico, né? Mas enfim, não vou ficar me alongando aqui. Gostei bastante desse site, ele vai ficar comigo durante um bom tempo. Vou fazer bastante mapa e os próximos vídeos vão ser das outras categorias, né? A gente falou um pouquinho sobre mapa geral, mapas de cidades. Quero fazer mapas de residências, né? Cavernas, já dei uma olhadinha, muito bacana, tá bem legal de cavernas. E são 6 no total. A gente vai passar por todos eles, tá bom? Então, até o próximo vídeo.